Eu fui eleito como líder de igreja em 2016. Quando assumi aquele dever, eu senti muita pressão. Por não entender a verdade e não ter percepção das coisas. Assim, quando os irmãos se deparavam com problemas, eu não sabia como ajudá-los com minha comunhão. E não sabia considerar os princípios ao nomear pessoas para deveres. Por isso, estava sempre orando a Deus e buscando a verdade para entender os princípios. Eu procurava colegas quando não entendia algo muito bem. Com o tempo, minha capacidade de avaliar pessoas e situações melhorou. E fui capaz de nomear irmãos para deveres apropriados com base em seus pontos fortes. Uma vez, um irmão que trabalhava comigo quis conversar sobre a irmã Shia, líder de uma equipe evangelística, que fazia mal o dever dela e era passiva, dizendo que ela atrasava o trabalho. Ele sugeriu substituí-la como líder de equipe. Eu achava que ela era de um calibre ótimo e realmente capaz no trabalho dela. Então, embora mostrasse alguma corrupção, se ela recebesse um pouco de ajuda e fizesse algumas mudanças, ela não teria nenhum problema naquela posição. Eu expus e dissequei o estado da irmã Shia, podei e lidei com ela. Depois de algumas sessões de comunhão, eu vi que a atitude dela em relação ao dever tinha mudado um pouco. Ela estava sendo mais proativa e também mais esmerada. Pouco depois, ela foi promovida para um dever mais importante. Isso é maravilhoso. Depois disso, eu fiquei elogiando a mim mesmo e pensei: fui eu quem tive a ideia correta. Que bom que não a demitimos. Conseguimos cultivar um talento na casa de Deus. Parece que eu tenho algum discernimento decente. A partir de então, eu parei de discutir nomeações e demissões com aquele irmão, achando que eu era mais experiente, que conseguia lidar com os assuntos sozinho. 2 anos passaram voando. E eu me tornei cada vez mais hábil em fazer arranjos para o trabalho da igreja. Achando que eu tinha uma ótima percepção das coisas, eu estava ficando cada vez mais arrogante. Eu tenho o mesmo problema. Sempre acho que sou experiente e consigo ver as coisas com precisão. Eu quero ter a última palavra em tudo. Exato. Na época, eu não percebi que não estava num estado bom. Então, um dia, eu recebi uma carta de um líder, dizendo que a irmã Zhang da nossa igreja tinha voltado após ser demitida de outra igreja. Eu organizaria a participação dela em reuniões. Eu fiquei pensando que, em minhas interações com a irmã Zhang, eu tinha visto a arrogância dela, que repreendia as pessoas com intolerância e que era difícil conviver com ela. Eu supus que ela não tinha mudado de verdade. E logo tantos recém-convertidos se juntaram à nossa igreja que era urgente ter alguém no dever de rega. O irmão Liu, que trabalhava comigo, disse que esteve numa reunião com a irmã Zhang e que ela ganhou algum autoconhecimento e arrependimento desde a demissão. Além disso, ela já tinha regado novos membros e era eficiente. Ele sugeriu que ela fizesse alguma rega e continuasse a autorreflexão para que nosso trabalho não atrasasse. No instante em que ele sugeriu a irmã Zhang, eu pensei que era uma péssima ideia, que ele não a conhecia e que ela não buscava a verdade. Ela só falava em ter algum entendimento e para ele ela havia se arrependido. Eu achei que ele carecia de percepção e não tinha muito discernimento. Com voz firme, eu respondi: conheço a irmã Zhang. Ela é arrogante e tende a ser condescendente com as pessoas. É difícil trabalhar com ela. Além disso, ela não veio a conhecer a si mesma e nem mudou. Senão não teria sido demitida. Eu não acho uma boa escolha. Não podemos deixá-la assumir esse dever. O irmão Liu então disse: não podemos ser exigentes demais. Ela é um pouco arrogante. Mas ela aprendeu sobre si mesma por meio dessa experiência de ser demitida e foi capaz de se arrepender das coisas que fez. Agora ela é moderada ao falar e convive bem com os outros. Houve alguma mudança na arrogância dela. Devemos tratar as pessoas adequadamente. Ele estava certo. Você acabou concordando com ele? Não concordei. Eu fiquei um pouco chateado quando ele disse isso. Eu achei que ele era novo nesse dever e não sabia o que falava. Então devia concordar comigo. Eu respondi de um modo bem mais enfático. A situação da irmã Zhang não está clara? Eu não formo opinião casual sobre as pessoas. Mas ela não é uma boa escolha e não devemos deixá-la fazer a rega. O irmão Liu não disse nada, já que eu já tinha tomado a minha decisão. Depois de um tempo, e visto que faltavam pessoas para fazer a rega, alguns recém-convertidos deixaram de participar das reuniões por não terem recebido apoio. Quando uma líder veio ver o que houve,
ela e o irmão Liu foram conversar com a irmã Zhang. E quando voltaram, o irmão Liu disse: a casa de Deus precisa de pessoas que reguem. Vimos que a irmã Zhang tem autoconhecimento real e está disposta a se arrepender e mudar. Ela foi demitida, mas nunca fez nada que fosse muito terrível. Ela só é um pouco arrogante. E ainda pode ser cultivada, contanto que aceite a verdade e mude. Não devemos definir uma pessoa pelo que ela fez uma vez, mas dar a chance dela se arrepender. Correto. Nós conversamos sobre isso. E a irmã Zhang deve assumir o dever de rega. Ao ouvi-lo recomendar de novo a irmã Zhang para essa posição, eu pensei. Eu fui muito claro sobre isso da última vez. E como ela poderia ter mudado em tão pouco tempo assim? Eu sirvo como líder há muito tempo. E sei avaliar as pessoas. Porque não aceita a minha opinião. Assim você não poderá errar. Eu expliquei a minha posição mais uma vez de forma enfática. E vendo minha teimosia com a minha ideia, a líder me disse severa: temos uma boa ideia sobre a irmã Zhang. Conversamos com ela e ouvimos sua comunhão. E ela tem autorreflexão e autoconhecimento. Está pronta para se arrepender e mudar. Deveríamos dar um dever a ela, para que possa se arrepender. Não podemos definir as pessoas com base em seu passado. É, isso aí. Isso. Você diz que ela é arrogante. Mas desde quando pessoas arrogantes não podem se desenvolver na casa de Deus? A irmã Zhang é apta para o trabalho de rega. E há uma necessidade urgente para isso agora. Você insiste que ela não deve ser usada. Isso não é ser teimoso e ditatorial? Com certeza. A nomeação de pessoas na igreja passa por você. Não podem cumprir um dever sem você aprovar. Você é arrogante e autoconfiante. Ao fazer o que bem lhe agrada, você não vê que está impedindo o trabalho da casa de Deus e o seu cultivo de pessoas talentosas? Ouvir a líder lidar assim comigo me deixou aborrecido. Mas eu também resisti a isso. Eu ainda achava que eu tinha muita experiência e bom senso com as pessoas. Então eu não estava errado sobre a irmã Zhang. Mas já que todos discordavam de mim, eu não podia ficar me opondo. Então eu disse relutante: já que vocês dois viram alguma mudança nela, vamos dar uma chance a ela. Se não der certo, a substituímos. Em casa, eu refleti sobre como a líder me repreendeu e eu me senti bem desconfortável. Com base no que ela disse, eu não cometi o mal e trabalhava contra Deus. Isso era uma coisa muito séria. Mas então eu pensei que eu tinha refletido bastante sobre a minha decisão de não nomear a irmã Zhang para o cargo. Então por que disseram aquilo sobre mim? Onde é que eu tinha errado? Então eu orei a Deus buscando: Deus, está sendo difícil aceitar como essa irmã me criticou. Eu não sei como entender a mim mesmo nisso, ou em que aspecto da verdade eu devo entrar. Por favor, mostra meu caminho. Amém. Amém. Depois de orar, li isso nas palavras de Deus. O que é ser arbitrário e precipitado? É, ao encontrar um problema, agir como achar melhor, sem pensar muito, nem ouvir o que os demais dizem. Ninguém pode fazer você entender. E ninguém pode fazer você mudar a sua opinião, de modo que você não pode ser nem minimamente convencido. Você se mantém firme. Não escuta mesmo quando os outros fazem sentido. E acredita que seu modo é o certo. Mesmo que seja, você não deveria dar ouvidos às sugestões dos outros. Mas você não ouve. Os outros o chamam de teimoso. Mas o quão teimoso? Tanto que 10 bois não o podem conter. Teimoso demais. Terrivelmente arrogante e obstinado. Cego à verdade até que ela esteja bem na sua cara. Isso não é teimosia. Você faz aquilo que quer. Faz tudo o que pensa fazer. E não ouve ninguém. Se lhe dissessem que suas ações não se alinham com a verdade, você diria: eu o farei, esteja de acordo com a verdade ou não. Se não estiver, ainda assim eu terei uma razão, uma justificativa. Eu farei você me ouvir. Estou certo disso. Outros podem dizer que suas ações são desordeiras, que terão consequências sérias e que são contrárias aos interesses da casa de Deus. Mas não lhes dá ouvidos e oferece mais do seu raciocínio. É isso que eu estou fazendo, goste você ou não. Eu quero fazer assim. Você está completamente errado e eu estou completamente justificado. Talvez você esteja justificado. Talvez não tenha consequências graves. Mas que caráter é esse que você revela? Arrogância. Uma natureza arrogante o torna teimoso. Com esse caráter teimoso, as pessoas
não tendem a ser arbitrárias e precipitadas? Como Deus trata cada pessoa? Algumas pessoas são de estatura imatura, são jovens ou acreditam em Deus há pouco tempo. Deus pode vê-las como não sendo ruins, nem maliciosas em essência. Elas simplesmente são ignorantes, ou carecem de calibre, ou estão sujeitas a muitas restrições e não entenderam a verdade nem entraram na vida. Assim, se esforçam para não fazer coisas tolas, nem fazer coisas ignorantes. Mas Deus não se concentra na tolice passageira das pessoas. Ele vê apenas seu coração. Se elas estão determinadas a buscar a verdade, então estão indo na direção certa. E quando esse é seu objetivo, Deus as está observando, esperando por elas e dando-lhes tempo e oportunidades que permitem que elas entrem. Deus não as derruba com um golpe, nem se apega a uma transgressão e se recusa a soltar. Ele nunca tratou as pessoas assim. Tendo dito isso, tratar outros dessa maneira não é mostrar um caráter corrupto. É precisamente seu caráter corrupto. Você deve ver como Deus trata os ignorantes e tolos, como Ele trata os de estatura imatura, como Ele trata as manifestações normais do caráter corrupto do homem e como Ele trata os maliciosos. Deus trata pessoas diferentes de maneiras diferentes. E tem também várias maneiras de administrar a miríade de condições de pessoas diferentes. Você deve entender essas verdades. Então você saberá como experimentá-las e tratar as pessoas de acordo com os princípios. Amém. Comecei a refletir sobre mim mesmo com base nas revelações das palavras de Deus. Eu achava que tinha alguma experiência geral em nomear pessoas e que compreendia os princípios. Quando alguém escolhido por mim era bem-sucedido em seu dever, eu sentia que eu tinha discernimento e era perspicaz. Eu queria tirar vantagem disso e me sentia muito satisfeito comigo e não ouvia sugestão de ninguém. Quando o irmão Liu teve um entendimento real da situação da irmã Zhang e disse que ela havia ganhado algum autoconhecimento desde a sua demissão, que ela estava pronta para se arrepender e mudar. E me exortou a tratar as pessoas com imparcialidade. E eu me recusei a ouvi-lo. Eu a coloquei numa gaveta baseada em como eu a via antes, achando que ela era arrogante, não buscava a verdade e não tinha mudado, que não poderia assumir o dever da rega. Mas, na verdade, Deus nunca disse nada disso. E a casa de Deus nunca arranjou as coisas desse jeito. Contanto que alguém seja capaz de entender visões da verdade e de alcançar resultados no dever de rega, ele pode ser cultivado e treinado. Nem mesmo aquelas pessoas que cometeram transgressões muito sérias têm sido condenadas pela casa de Deus. Se elas conseguem aceitar a verdade, refletir sobre si mesmas, arrepender-se dos erros cometidos e estão dispostas a mudar, a casa de Deus pode cultivá-las e usá-las. É verdade. Não importa que tipo de caráter corrupto alguém revele ou o que tenha feito para interromper o trabalho na casa de Deus. Não sendo uma pessoa maligna ou um anticristo, Deus lhe dará oportunidades de cumprir um dever e aprender na medida do possível. Isso é o amor e a salvação de Deus. Certo. Eu não entendi o caráter de Deus, nem os princípios de como as pessoas são treinadas na casa de Deus. Eu não estava vendo os pontos fortes da irmã Zhang, mas me recusava a esquecer a corrupção que ela havia exibido no passado, definindo-a arbitrariamente e me recusando a nomeá-la para o dever de rega. Isso fez com que os recém-convertidos não fossem regados a tempo e interrompeu o trabalho da casa de Deus. Isso não era cometer o mal. Era. Cheio de arrependimento, eu vim para diante de Deus e orei. Deus, sou tão arrogante e autoconfiante. Não quero mais ser teimoso em meu dever. Estou pronto para me arrepender e mudar. Amém. Na reunião seguinte com a irmã Zhang, a ouvi discutindo sua autorreflexão e autoconhecimento. E vi que ela realmente tinha se arrependido de um jeito prático. Senti uma vergonha e culpa ainda maiores. Depois de assumir o dever de rega, a irmã Zhang foi sincera e assumiu responsabilidade por ele. E os irmãos e irmãs que ela regava faziam progresso. Mais tarde, ela foi promovida a administrar o trabalho de rega de várias igrejas. Graças a Deus. Ao vê-la indo tão bem em seu dever, eu fiquei ainda mais envergonhado. Odiei como eu tinha sido arrogante, a definindo arbitrariamente, não nomeando-a para um dever e atrasando o trabalho da casa de Deus. Eu percebi que eu não possuía verdade e que não tinha nenhuma percepção das coisas. Eu entendi alguns métodos e regras com base na minha experiência, mas o trabalho da igreja não pode ser feito confiando apenas nisso. Depois daquele incidente,
eu abordei com mais cuidado a tarefa de nomear pessoas para deveres. E quando minha teimosia aparecia e eu queria ter a última palavra, eu orava e renunciava a mim mesmo, colocava a verdade em prática e ouvia o que os outros tinham a dizer. Graças a Deus. Eu achava que tinha alguma entrada nessa prática. Mas, para minha surpresa, aconteceu uma coisa que me expôs de novo. 6 meses depois, membros que tratavam dos assuntos gerais da igreja estavam sendo impedidos pela família e não eram capazes de cumprir seu dever. Precisávamos substituí-los com urgência. Eu estudei o caso e encontrei algumas irmãs que eram responsáveis e sabiam lidar com várias situações. Mas havia algumas questões de segurança relacionadas a elas. Mas então eu achei que, já que não iriam cumprir um dever na área local, não haveria problema algum se elas o assumissem. Realmente precisávamos de mais pessoas, e eu não tinha encontrado candidatos melhores. Então decidi usá-las e substituí-las quando aparecesse alguém melhor. Quando contei ao irmão Liu que queria que a irmã Zhao cuidasse dos assuntos gerais da igreja, a resposta dele foi: devemos seguir os princípios ao selecionar as pessoas. Não podem trabalhar para a igreja se houver risco à segurança. A irmã Zhao não é uma boa escolha para esse dever. Nós devemos seguir todos os princípios. Quando vi que ele não concordava comigo, eu discordei dizendo: mas não temos uma necessidade urgente? Não está sendo temeroso demais? É verdade que ela é conhecida na região como uma crente, mas já se passaram anos desde que a polícia a vem monitorando. Além disso, ela tem coragem e sabedoria. Isso eu sei sobre ela. Eu creio que não temos um candidato melhor a essa altura. Já se passaram mais de 10 dias e eu não encontrei ninguém para esse dever. Não podemos seguir as regras cegamente em nosso dever. Ele me ouviu e então insistiu. Nomear alguém para um dever que representa um risco viola os princípios. Devemos ter segurança em primeiro lugar. Eu ignorei tudo o que ele estava dizendo e insisti em usar a irmã Zhao. Depois arranjei para que a irmã Liu, que também representava um risco, trabalhasse na entrega de correspondência. Não demorou e o Partido Comunista começou a investigar crentes com o pretexto de verificar os registros residenciais. A irmã Zhao era conhecida por crer em Deus. A polícia passou a suspeitar dela e vigiá-la quando ia e vinha do lugar que tinha alugado, porque ela não podia apresentar a identidade. Uma pessoa que lidava com os assuntos da igreja e com quem ela teve contato também foi implicada e monitorada. E como resultado, as linhas de comunicação de várias igrejas foram impactadas. Todos perderam contato por mais de 20 dias. O que deixou suspensos alguns trabalhos urgentes. Nem as tarefas que nós tínhamos foram completadas. Isso foi um impacto enorme. Foi sim. Quando a líder soube disso e descobriu que eu tinha insistido em nomear alguém com riscos de segurança, ela lidou comigo severamente. Você está sendo arrogante e teimoso de novo. É sempre arbitrário em seu dever e viola os princípios. Dessa vez isso causou danos sérios ao trabalho da Casa de Deus. Você fez o que o grande dragão vermelho espera fazer, mas não consegue sozinho. Isso não é servir como ajudante de Satanás, sabotando o trabalho da Casa de Deus? Com base em sua conduta consistente, nós decidimos removê-lo de seu dever. Ouvir isso foi como levar um tapa na cara e me deixou perplexo. Eu pensei, acabou. Cometi um grande mal. E se os irmãos e irmãs que forem implicados forem presos? Se eles forem presos, eu cometi mesmo uma coisa terrível. Com certeza. Quanto mais eu pensava, com mais medo ficava. Estava atormentado pela culpa. Era como uma faca cravada no coração e não me sentia motivado a fazer nada. Eu sofria com isso dia após dia, orando a Deus e reconhecendo meus erros repetidas vezes. Deus, eu sou arrogante e presunçoso demais. A minha teimosia causou um dano incrível ao trabalho da Casa de Deus. Estou disposto a aceitar qualquer punição. Mas, por favor, proteja aqueles irmãos de serem presos. Amém. Amém. Depois eu soube que aqueles membros da igreja foram transferidos a tempo e escaparam de ser presos. Finalmente dei um suspiro de alívio. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, refleti sobre mim mesmo. Por que eu era sempre tão teimoso em meu dever? De onde será que vinha aquilo? Eu li essas palavras de Deus. Em somente buscando a verdade pode-se alcançar uma mudança no caráter. Tudo bem. Se a verdade realmente estiver dentro de você, trilhará naturalmente a senda correta.
Sem a verdade, é fácil praticar o mal. E você o praticará a despeito de si mesmo. Por exemplo, se houvesse arrogância em você, você acharia impossível abster-se de desafiar Deus e se sentiria compelido a desafiá-lo. Não seria intencional. Seria por causa da sua natureza arrogante e presunçosa. A arrogância e a vaidade fariam com que você desprezasse a Deus e o visse como um ser sem importância. E também fariam você se exaltar, colocar-se constantemente na vitrine. E, finalmente, fariam você se sentar no lugar de Deus e dar testemunho de si mesmo. No fim, você transformaria as próprias ideias, os próprios pensamentos, as próprias noções em verdades a serem adoradas. Veja quanto mal as pessoas fazem por causa da sua natureza arrogante e presunçosa. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que a minha repetida conduta arbitrária em meu dever vinha de eu ser controlado por uma natureza arrogante e presunçosa. Com esse tipo de natureza, eu não podia deixar de cometer o mal e resistir a Deus. Essa natureza me controlava. Por isso eu me achava demais. E sentia que era melhor que os outros, que estava mais certo que os outros, que eu devia ter a última palavra nos assuntos da igreja. Quando fixava minha mente, me recusava a ver de outra forma e não ouvia ninguém. Até queria que as pessoas obedecessem às minhas ideias como se fossem verdades princípio. Sabia que aquelas duas irmãs representavam um risco e não deviam estar cumprindo aqueles deveres. E eu mesmo tinha receios em relação a isso. Mesmo assim, eu não consegui renunciar a mim mesmo e buscar a vontade de Deus. Eu não quis ouvir os alertas dos outros e ignorei as repreensões e orientações do Espírito Santo. Eu fui teimoso e nomeei duas pessoas que não eram seguras, causando um dano muito sério ao trabalho da casa de Deus. Se eu tivesse tido o desejo de buscar a verdade, se eu tivesse ouvido as sugestões do irmão Liu, não haveria consequências tão terríveis. Sim. Eu senti muito remorso e culpa quando eu percebi tudo isso. E odiei minha arrogância e teimosia. O Partido Comunista nunca para de tentar minar a obra de Deus, usando todos os tipos de táticas para oprimir e prender seu povo escolhido. E eu tinha arbitrariamente violado os princípios, nomeando pessoas inseguras para assumir deveres. O que fez com que outros membros da igreja fossem monitorados. Isso não era trabalhar indiretamente para Satanás, servindo como ajudante do Partido Comunista para sabotar a obra de Deus? Sim. Aqueles irmãos e irmãs teriam sido detidos e presos sem o cuidado e a proteção de Deus. Então eu realmente teria cometido um grande mal. Isso me assustou cada vez mais. A igreja tinha permitido que eu servisse como líder, e a vontade de Deus era que eu praticasse a verdade e fizesse as coisas segundo os princípios. Que eu arranjasse posições para os irmãos e irmãs para as quais eram apropriados. Assim aproveitariam seus pontos fortes e preparariam seus bons atos. Mas eu achava que por ter um pouco de experiência como líder, significava que eu era algo especial. Eu não valorizava muitas pessoas e não tinha Deus no coração. Nem levava a sério as verdades e princípios da casa de Deus. Mas fazia o que eu queria. Eu era arrogante a ponto de perder toda a razão. Pensei naqueles anticristos que tinham sido expulsos da igreja. Eles eram arrogantes, tratando Deus com desdém e ignorando as verdades princípio. Eles eram ditatoriais e arbitrários em seu dever e interromperam seriamente o trabalho da casa de Deus. No fim, cometeram tanto mal que foram removidos da igreja. Se meu caráter arrogante não fosse resolvido, cedo ou tarde eu estaria trilhando a senda de um anticristo e seria eliminado por Deus. Certo. Quando você põe desse jeito, vejo que ser teimoso em nosso trabalho, não buscar os princípios e não ouvir as sugestões dos outros, significa que é provável que façamos algo contra Deus a qualquer momento. As consequências seriam terríveis. Sim. Na época, a ideia de viver, segundo a minha natureza arrogante, me assustava. Embora tivesse cometido um mal tão grande, a casa de Deus ainda não tinha me expulsado, só me retirado do meu dever. E Deus até me esclareceu e me guiou com suas palavras, me dando a chance de refletir e me conhecer, me arrepender e mudar. Eu podia sentir o amor de Deus e tinha tantos remorsos. Estava pronto para mudar e me arrepender. Amém. Depois disso, comecei a buscar uma prática e como entrar nela para que eu pudesse mudar. Eu li essa passagem das palavras de Deus. Como você resolve sua arbitrariedade e precipitação? Quando tem uma ideia, você a conta aos demais e diz o que pensa e você acredita sobre esse assunto.
E depois, se comunica com todos a respeito. Primeiro, você pode explicar a sua opinião e buscar a verdade. Esse é seu primeiro passo para superar esse caráter arbitrário e precipitado. O segundo passo ocorre quando outras pessoas dão opiniões divergentes. Que prática você pode adotar para não ser arbitrário e precipitado? Primeiro, ser humilde. Deixar de lado o que acredita ser certo e permitir que todos comunguem. Não fique insistindo naquilo que você acredita ser certo. Isso é um passo adiante. Mostra uma atitude de buscar a verdade. De negar-se e também de satisfazer a vontade de Deus. Com essa atitude, e não se agarrando à sua própria opinião, você ora. Por não distinguir o certo do errado, você permite que Deus lhe revele e diga que coisa é a melhor e mais adequada para você fazer. Quando todos se unem em comunhão, o Espírito Santo traz todo o esclarecimento. Esclarecimento por Deus é um processo que, às vezes, depende de sua atitude. Se ela for de autoafirmação rígida, Deus ocultará sua face e se fechará para você. Ele o exporá e você ficará num beco sem saída. Se, por outro lado, a sua atitude for correta, se não insistir no próprio jeito, nem for hipócrita, arbitrária e precipitada, mas uma atitude de busca e aceitação da verdade, então, quando você se comunicar com o grupo e o Espírito se puser a operar entre vocês, talvez ele o leve ao entendimento por meio das palavras de alguém. Às vezes, quando o Espírito Santo ilumina uma pessoa, ele a leva a entender o cerne de uma questão com apenas algumas palavras ou frases. Naquele instante, você vê o erro ao qual esteve se apegando e sabe a melhor maneira de agir naquele mesmo instante. Tendo atingido esse nível, você evitou com sucesso fazer o mal, trilhar a senda errada e também suportar as consequências de um erro? E como é que tal coisa é alcançada? É alcançada por meio de um coração que busca e obedece. Ao conseguir isso, no final você agirá apropriadamente e terá satisfeito a vontade de Deus. Amém. Amém. Depois de ler isso, eu entendi que para resolver arrogância e teimosia, o mais importante é ter um coração reverente a Deus e uma atitude de buscar a verdade e não insistir em minha perspectiva quando as coisas aparecem. Mas devo discutir as coisas com os outros. E se alguém tem uma opinião diferente, primeiro devo aceitá-la, depois orar a Deus, buscar a verdade e botar os princípios em prática. Sim. Devo cooperar em harmonia com os irmãos. Esse é o modo de ganhar a orientação de Deus. Se eu me agarrar com teimosia às minhas próprias ideias, não tenho como ganhar a obra do Espírito Santo. Não terei percepção de nada e causarei interrupção no meu dever. Eu refleti sobre como eu tinha cometido tanto mal, por causa da minha natureza arrogante e por não ter um lugar para Deus no coração. Isso vinha de querer ser senhor e mestre de tudo, de não trabalhar bem com os outros. Quando percebi isso, eu decidi em silêncio não ser mais tão teimoso quando as coisas aparecessem, mas buscar e comunicar-me mais com os outros. Ouvir qualquer ideia que estivesse alinhada com as verdades princípio. Graças a Deus. Graças a Deus. Como você entrou nisso a partir de então? A igreja me designou para servir como líder da equipe de rega depois disso. Eu fiquei muito grato e valorizei esse dever. Eu estava sempre me advertindo que tinha que aprender a lição do meu fracasso e não deixar minha natureza arrogante me tornar teimoso de novo. Quando surgiam problemas, eu procurava os irmãos para discutir as coisas com eles. Uma vez eu recebi uma carta de um líder que dizia que devíamos encontrar pessoas apropriadas para o dever de rega. Ao analisar o caso, eu senti que a irmã Su seria uma boa escolha. Mas, de acordo com a avaliação dos outros, ela possuía uma natureza arrogante e não aceitava as dicas e a ajuda dos irmãos. Então, com isso, eu achei que ela não aceitaria a verdade, então não devia ser cultivada. E vi que, de novo, estava definindo alguém arbitrariamente. E, de novo, lembrei do que Deus disse. Não chegar a um veredito é uma manifestação de pessoas que não são hipócritas. E não insistir é uma manifestação de pessoas com racionalidade. Se você também obedecer, poderá alcançar pôr a verdade em prática. Amém. Eu não devia insistir em ter a última palavra de novo, mas que devia discutir isso com o irmão que trabalhava comigo e ouvir o que ele tinha a dizer. Certo. Quando eu expliquei para ele a minha posição, ele me respondeu: com base nessas avaliações, parece que a irmã Su é muito arrogante.
Mas eu percebi que tudo isso se baseia na corrupção que ela revelou no passado. Não sabemos se ela não ganhou algum autoconhecimento. Não devemos reprimir uma pessoa talentosa. Vamos pedir que ela escreva uma autorreflexão e então pedir a opinião dos irmãos que têm contato mais próximo com ela. Podemos olhar tudo isso e ver se ela é uma boa candidata para esse dever. Essa abordagem é mais segura. É. Parecia que a sugestão dele concordava com as verdades de princípio. Se eu a definisse como inapta para ser cultivada, com base nas opiniões de alguns irmãos, isso seria apressado demais. Deveríamos analisar o tipo de arrogância que ela mostrava. Sendo uma arrogância insensata e cega, e uma recusa de aceitar a verdade, ela não poderia assumir esse dever. Se ela tivesse algum calibre, mas fosse um pouco arrogante, e conseguisse conhecer a si mesma e mudar após ser podada e tratada, isso revelaria uma corrupção normal. Além disso, os que disseram aquilo sobre ela haviam trabalhado com ela no passado. Portanto, deveríamos ver o que as pessoas que tinham contato com ela agora tinham a dizer. Ter uma visão mais ampla seria mais correto. Claro. É uma maneira justa de tratar alguém. É sim. Quando recebemos a autorreflexão da irmã Su e as avaliações dos outros irmãos, vimos que ela havia desenvolvido alguma prática e entrada e que buscava a verdade. A recomendamos para aquele dever de rega. Desde então, sempre que preciso escolher alguém para um dever específico, não sou mais arrogante, fazendo o que quero e tomando a decisão sozinho. Mas tenho uma atitude de buscar e ouvir as sugestões dos outros. Eu também oro e busco as verdades de princípio. Com esse tipo de prática, estou em paz e livre de receios. Eu fui capaz de ter essa mudança somente graças ao julgamento e castigo das palavras de Deus. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Ouvir a sua experiência me ajudou muito. Sim.